O que é batismo com fogo? Tem uma confusãozinha que muita gente faz, e principalmente os pentecostais, com essa ideia do batismo de fogo, né? Então olha só, essa expressão batismo de fogo aparece quando João Batista ele estava pregando a necessidade de arrependimento diante da chegada do reino de Deus. E essa chegada do reino de Deus tem a ver com a chegada de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz assim: quando vocês virem os cegos vendo, os surdos ouvindo, os mancos andando, é sinal que o reino de Deus chegou até vós. Então o texto apresenta para nós a lição de que João Batista ele batizou com água para arrependimento, mas ao falar de Jesus, da vinda de Jesus, ele disse que o Senhor estava acima dele, era muito superior a ele, e ele batizava apenas com água para arrependimento, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Essa mensagem de João chamou a atenção assim das pessoas e causou um impacto muito grande, a ponto que o povo começou a se perguntar, a questionar se o João Batista não era o Cristo, e ele claramente disse que não era. A resposta de João foi clara: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará, presta atenção, com o Espírito Santo e com fogo. Antes de falarmos do batismo com fogo, nós precisamos aprender a figura do fogo na Bíblia. Fogo aparece em várias situações, em vários textos, e nós precisamos entender o que é. Fogo é usado na Bíblia tanto como símbolo da presença de Deus e símbolo de purificação, quanto o símbolo de juízo e da manifestação divina. Então o fogo na Bíblia tem esses dois significados. Vai ter textos que você vai ver lá a expressão fogo aliada à presença de Deus e à purificação, e vai ter textos que você vai encontrar símbolos da manifestação da ira divina e juízo de condenação. Para nós entendermos o que João Batista está falando, nós precisamos ter em mente esse simbolismo do fogo, sem desprezar o contexto em que João usa essa expressão. Então, como é que nós vamos entender? Já que fogo tem essas duas conotações, pode ser presença de Deus, pode ser purificação, pode ser juízo, pode ser manifestação de ira. O que vai definir então o que é um ou outro? O que vai definir é o contexto. Então, para entender, nós vamos ter que ler então o texto todo, ver o que está falando, tá? Por exemplo, tem gente que não consegue entender. Eu já vi pentecostal fazendo uma interpretação dizendo que lá em Romanos, quando a Bíblia fala de que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, eu já vi pentecostal dizendo que esses gemidos são línguas estranhas, tem a ver com isso. Negativo. Se você ler o contexto, você vai entender. A Bíblia vai dizer que o texto lá vai dizer que a natureza sofre e geme, sofrendo angústia. Vai dizer que os homens gemem, e esse gemido do Espírito Santo tem nada a ver com língua. É dentro dessa expressão de intercessão, de assistência ao sofrimento humano, apoio à igreja de Cristo. Então nós precisamos entender o contexto. Então João está pregando para que seus ouvintes se arrependam, a fim de quê? A fim de que eles escapem da ira vindoura. O que João Batista está falando? Ele está falando: olha, vocês precisam realmente se arrepender, se converter, porque vem um juízo aí. E esse juízo está ligado o quê? A fogo. A conclusão lógica é que João está se referindo tanto ao Pentecoste quanto ao juízo final. Então, quando ele diz assim: ele vos batizará com o Espírito Santo, Pentecoste, e com fogo, juízo final, tá? A interpretação correta é essa. João, quando ele está trazendo essa explicação, os seus ouvintes precisariam entender o seguinte: enquanto o fogo da graça purifica e santifica os crentes, o fogo da ira condena o ímpio ao inferno. É sob esses dois aspectos que nós devemos entender o que é batismo com fogo. Agora,
Primeira coisa que precisamos ver: o fogo como elemento purificador. Quando Isaías contempla a santidade do Senhor no seu alto e sublime trono, Isaías capítulo 6, ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. É a revelação da glória de Deus no chamado de Isaías. E quando ele tem essa contemplação, ele afirma não ser digno do chamado divino, por ser um homem impuro. E aí ele diz: olha, eu sou impuro, os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí o que acontece? Um dos serafins retirou uma brasa viva do altar e tocou a boca do profeta e disse: tua iniquidade foi retirada e o teu pecado foi perdoado. Quer dizer, agora você está puro, você está digno para cumprir o ministério profético que Deus lhe chamou. Então, o fogo aqui, ele aparece como figura de regeneração, de purificação, um papel que é do Espírito Santo, que foi feito conosco. Quando o Espírito Santo veio até nós e nos selou, ele nos purificou, ele nos santificou, ele nos inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja. Então aqui o fogo aparece como essa figura de regeneração e de purificação. Isaías é impuro, mas o anjo vai lá e purifica ele com fogo. Então esse homem, ele foi transformado, ele foi santificado para ser profeta. As palavras de João então ganham maior sentido quando nós olhamos para a apresentação de Jesus no templo. Simeão disse: esse menino está destinado tanto para a ruína, como levantamento de muitos de Israel. Olha só, ele está destinado tanto para a salvação quanto para a condenação. Então é isso que João Batista diz, quando diz: ele vos batizará, ele, Cristo, vos batizará com o Espírito Santo, salvação, e com fogo, condenação. Esse menino está lá, Jesus, ele estava destinado, quer dizer, tem um determinado desígnio de Deus sobre a vida dele, Jesus, de que está decretado que ele tanto salvaria quanto ele condenaria. Quando João diz que Jesus batizaria com o Espírito e com fogo, ele estava falando então tanto da salvação quanto da condenação. No dia de Pentecostes, após o derramado do Espírito Santo sobre os crentes em Jerusalém, foram vistas línguas repartidas como de fogo. Essas línguas pousaram sobre cada um daqueles seguidores de Jesus Cristo, que estavam reunidos aguardando o cumprimento daquela promessa. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Pedro ligou esse momento com o batismo do Espírito proferido em Joel. Pedro diz, ele faz uma ligação. Então, Joel havia profetizado que esse momento, né, em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, lá no capítulo 2, e o texto de Joel é claro ao ligar a descida do Espírito Santo com o juízo vindouro. Aparecem as duas coisas aqui também. Escrevendo aos Coríntios, a fim de regulamentar as línguas, Paulo afirma que, segundo as Escrituras, tais línguas eram também um sinal do juízo de Deus sobre os incrédulos. Isso está em 1 Coríntios 14, 21 e 22. Significa que a pregação do Evangelho de Cristo tem como resultado salvação ou condenação, não tem como. E observe que essa pregação, ela segue um desígnio de Deus. Muitos líderes e muitos pregadores sabem que a palavra pregada, ela não volta o quê? Ela não volta vazia. Tudo bem, ela não volta vazia. Se ela não volta vazia, ela tem alguma coisa que está decretada para ela. Aí o que diz? Ela vai cumprir aquilo que Deus determinou. Então a palavra não volta vazia. Ou ela vai salvar, ou ela vai condenar. Dentro do propósito da eleição, salvação. Tá? Fora disso, condenação. Então, o mesmo fogo que purifica é o mesmo fogo que condena. Enquanto os crentes eram batizados com o Espírito naquele evento
que marcava a transição da antiga para a nova aliança, ao mesmo tempo anunciava o juízo de Deus sobre os ímpios, os que foram batizados com fogo da ira de Deus. Aqui nos é apresentado como um batismo de condenação, por conta de quê? De seus pecados. Então é fundamental entender que fogo na Bíblia diz respeito tanto à salvação quanto à perdição. Na revelação do Cristo glorificado, em Apocalipse 1,14, João, o evangelista, não é o Batista, tá? Lá em Mateus 3, João Batista falando. Em Apocalipse, João, o evangelista. Então João, o evangelista, ele vê Jesus com os olhos de quê? De fogo. Essa revelação está direcionada à igreja, cujos pecados precisavam ser o quê? Purificados. Então o Cristo que tem os olhos de fogo é o Cristo que purifica os pecados da sua igreja, como Isaías foi purificado. Então o que acontece conosco é o que aconteceu também com Isaías. Esse texto aí, então, ele é diferente de Apocalipse 19:12, que narra a volta de Jesus para guerrear contra os seus inimigos, e o texto dá ênfase também a olhos de fogo. Apocalipse nos mostra que a mesma revelação dos olhos de fogo é tanto para a edificação da igreja, para a purificação da igreja, quanto para a condenação dos ímpios. Então, olha só, Apocalipse 1,14 apresenta Jesus com olhos de fogo para purificar a sua igreja. Apocalipse 19:12 apresenta Jesus com olhos de fogo para condenar os seus inimigos. Então a gente precisa entender essa expressão, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Com o Espírito Santo tem fogo? Tem. Para quê? Para purificar, para perdoar, para santificar a igreja. Batismo de fogo, batismo de condenação para os ímpios. Portanto, o fogo na Bíblia tem significados diferentes para grupos diferentes, salvos e não salvos. Para uns, santidade, para outros, purificação e juízo. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os 11 e sobre os 120 discípulos, foram vistas línguas como de fogo, num claro momento de purificação e santificação que veio sobre os crentes. Observe que o derramamento do Espírito em Atos 2 é diferente da descida do Espírito Santo sobre Jesus. Tem gente que pensa que Jesus visivelmente não recebeu o Espírito Santo. Recebeu sim. No momento que ele foi batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de quê? Em forma de uma pomba. Então, no batismo de Jesus não há fogo. Por quê? Alguém sabe? Apenas a pomba, por uma razão muito simples. Jesus não tinha pecado, então ele não tinha do que ser o quê? Purificado. Por isso que não aparece a expressão fogo. Cristo nasceu sem pecado, viveu sem pecar, não precisava ser purificado pelo fogo. Os discípulos precisavam, porque não receberam o batismo com o Espírito Santo, no sentido de que, como ensinam os pentecostais, eles receberam o batismo com o Espírito Santo para organizar a igreja num corpo. E aí, irmãos, tem muita gente que faz confusão. Jesus escolheu esses 12 para quê? No caso, os 11, Judas morre e vem Paulo. Para que Jesus escolheu esses homens? Eles são o fundamento de quê? Da igreja. Então preste atenção, tem muita gente que acaba se confundindo, por não entender que todo o ensinamento para a igreja está dentro das cartas. Até alguns ensinamentos de Jesus é diretamente para os judeus, não é diretamente para a igreja. Então é até complicado a gente pegar todo o ensino de Jesus e querer aplicar para nós, principalmente dentro do Sermão do Monte, quando Jesus está falando para os seus discípulos, num contexto puramente judaico, todo aquele tratamento ali no contexto judaico, existem, claro, ali o princípio ético pode ser aplicado por nós, mas doutrinariamente não. Não é uma das coisas que eu sempre repito: como é que nós aqui, igreja, vamos ser réu do Sinédrio? Não existe. Então ali Jesus está falando com os judeus. E quando nós pegamos as cartas, nós vamos ver ali que está fundamentada todo o escopo doutrinário para a igreja. Então,
é nesse contexto. O texto de Romanos que nós estudamos, Romanos 8 e 9, que diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Nós precisamos entender então que o Espírito Santo ele não havia sido derramado ainda, mas os discípulos eram de Cristo? Eram. Por quê? Porque quando você lê lá em João capítulo 20, antes da descida do Espírito, definitivamente Jesus soprou o Espírito sobre eles. Então eles eram sim de Cristo. Agora, aqueles irmãos lá, eles estavam protegidos, os 120, eles estavam protegidos dentro do propósito da eleição. Ninguém morreria ali, ninguém se perderia até que o Espírito Santo viesse. O Espírito Santo vem e aquilo que aconteceu lá é para formar um corpo. Houve a formação de um corpo, mas também a capacitação para o exercício do ministério do desenvolvimento da vida cristã. Preste atenção. Quando você ouve, você crê, você automaticamente é selado com o Espírito Santo. E notem que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que é o mesmo Espírito Santo que havia sido prometido, não é um diferente, é o mesmo. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então é o Espírito prometido. O que acontece? Automaticamente você é perdoado, você é purificado e você é inserido no corpo, você passa a fazer parte do corpo. Por que não tem mais essa manifestação de línguas? Porque aquilo ali foi o batismo para formar o corpo já está formado, não precisa mais. Mas as duas coisas continuam acontecendo. O batismo com o Espírito Santo purifica, salva. Quem não é batizado com o Espírito Santo, no caso ali, tá? Ele é condenado, não tem como. Quando nós olhamos para uma doutrina chamada santificação progressiva, isso também acontece no momento do novo nascimento. No momento em que o Espírito Santo nos salva, ele nos regenera, ele nos sela, ele começa a trabalhar em cada um de nós para que haja uma santificação progressiva, para que a gente vá crescendo. Irmãos, o primeiro ponto que deve acontecer aqui com relação a esse crescimento, tá? Tem gente que pensa que o cara tem que ficar mais, né? Evita certas coisas, não come isso, não come aquilo, não veste isso. Irmão, a primeira coisa que acontece é conhecimento das Escrituras. Antes de qualquer coisa, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que nós vamos crescer na graça e no conhecimento? Por meio das Escrituras. O conhecimento é esse aí. Então a santificação progressiva passa, em primeiro lugar, pelo conhecimento das Escrituras, para que o Espírito trabalhe nesse barro que somos nós. Mas também no relato de João Batista nós temos a expressão batismo de fogo para os ímpios. Em Mateus 3,10, o João Batista ele continua falando. O problema dos pentecostais é que eles pegam o batismo com o Espírito Santo com fogo, eles dizem que esse batismo com fogo é língua e para aí. Não, para nós entendermos o que fogo é esse, a gente tem que olhar o contexto. O texto segue, o texto continua, João continua falando, não para ali. E em Mateus 3,10, João disse: o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Irmãos, não é difícil entender que o batismo com o Espírito Santo para a salvação está ligado ao trigo. O que ele diz sobre o trigo? O trigo vai ser recolhido e colocado onde? No celeiro. O povo de Deus vai ser juntado, reunido e levado para a glória. Enquanto o batismo com fogo para a condenação está ligado à palha que será queimada em fogo que não se apaga, inextinguível. Os salvos foram batizados, purificados com o Espírito Santo em um só corpo, enquanto os ímpios foram batizados com o fogo da ira de Deus para a destruição eterna. Isso é claríssimo, só leia o contexto. João Batista falou para quem desejasse sair do judaísmo e converter-se a Jesus, ele receberia o dom do Espírito Santo. Mas aqueles que se recusassem receberiam o batismo de fogo. E esse ensino ele é comprovado na parábola do joio.
Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século, né? Os discípulos chegam: queres que arranquemos o joio? Jesus diz: não, as raízes estão juntas, cuidado, né? Se arrancar o joio, vai o trigo junto. Eu estou com na cabeça de ver aquele rapaz no portão naquela hora, rapaz bom, se dependesse dele, estava aqui conosco. Mas a gente arranca o joio e o trigo vai junto, né? Felizmente tem isso, essas coisas, tá? Mas vamos lá. Então, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Aquela partezinha lá entre colchetes foi adicionado para entendermos melhor. Deixa eu colocar um acabamento aqui. João Batista, em Mateus 3,11, vamos começar a concluir. Ele disse que Jesus viria e faria algo muito mais poderoso do que ele, algo superior ao batismo com água. O batismo no Espírito ou com o Espírito é algo superior ao que eles já conheciam. Em João 14,17, Jesus diz o que? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em... Presta atenção, que ele diz duas coisas. O Espírito habita convosco. Por que habita convosco? Porque o Espírito Santo sempre esteve presente. Quando Deus determinava, o Espírito vinha sobre a pessoa e capacitava essa pessoa. Então Jesus diz isso, ele está convosco, né? Está presente. Mas tem uma outra coisinha que ele diz aí: no futuro ele estará em vós. O que ele está falando? Ele está falando da vinda definitiva do Espírito Santo, que acontece em Atos 2. Então observem as duas coisas aqui. Jesus disse que o Espírito estava com eles. Na antiga aliança, o Espírito era concedido, vinha sobre alguém, para que este cumprisse uma missão ou uma função. Aí você vai ter o exemplo de quem? Dos reis, dos profetas, dos artífices, entre outros. Pode passar. Quando o Espírito era retirado, o homem perdia sua capacidade e ele era desqualificado para a obra. Quando Davi ora a Deus pedindo que o Senhor não lhe retirasse o Espírito, isso é Salmo 51, verso 11, Davi não queria ser desqualificado como rei e perder o trono. Ele não estava falando da habitação do Espírito Santo nele. Ele sabia que o Espírito Santo era quem o capacitava para ser rei. Havia um decreto de Deus, o Espírito estava sobre ele, conduzindo. Então o que ele está pedindo aqui? Não retires o Espírito de mim. Se você retirar o Espírito de mim, eu vou estar desqualificado para o reinado. Isso aconteceu com Saul. Olha só, quando Deus retirou o seu espírito de Saul, 1 Samuel 16, Deus estava colocando fim em seu reinado e passando o reino de Israel para quem? Para Davi. Nesses termos, o Espírito estava com os 12. Isso explica como Judas participa do ministério apostólico. Como é que Judas, né, que era do maligno, estava no meio dos apóstolos, consegue participar de tudo aquilo? O Espírito não estava nele, estava sobre ele. Então, toda aquela capacitação vinha do Espírito. Mas Judas tem que morrer. Ele morre antes da descida do Espírito Santo, porque o Espírito não poderia habitar um cara que era do maligno. Isso é lógico, tá? Então, a segunda coisa importante que Jesus diz aqui, João 14,7, que o Espírito estaria neles. Então o texto diz que o Espírito Santo estava sobre eles, mas que em um breve período de tempo, logo depois, o Espírito Santo viria para fazer uma habitação em cada um dos seus filhos. Ele está falando de batismo no Espírito Santo, e aqui não tem nada a ver com língua. Atos 2, o Espírito foi derramado a fim de formar um corpo,
explica Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Então, o que foi aquilo lá? Nós vamos entender. Todos os textos que falam desse momento indicam e nos levam a crer automaticamente em idiomas e não em línguas estranhas ou estáticas, como ensinam os pentecostais. Tem um pastor que eu respeito muito, chamado Vanderlei Lima Carreiro. Esse homem, ele foi um dos mestres que me examinou para a minha ordenação pastoral, um homem muito conceituado dentro da denominação congregacional. Ele chegou a escrever um livro, ele falou de línguas estáticas. Então, o que são essas línguas estáticas? É que a pessoa fora de si começa a falar certas coisas sem sentido. Ele explica isso no seu livro. Mas eu discordo no ponto de que o que aconteceu lá em Atos 2 foi isso. Não aconteceu. O que aconteceu foi que as pessoas falaram essas línguas, as línguas vieram, sobre as pessoas que estavam lá, e agora nós vamos entender o que significa no original. Atos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Agora, essa palavra outras é héteros, a palavra língua é glossa. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em héteros glossa, que significa o quê? Está aí no texto, em outras línguas, héteros glossa. Como uma leitura normal interpretaria esse texto? Uma pessoa normal vai ler esse texto, ele vai interpretar como? Ele nunca vai pensar em língua estranha como pensam os pentecostais. Eles vão pensar em línguas normais, humanas, idiomas. Pela lógica, qualquer leitor comum entenderia que o texto está falando de héteros glossa, que na língua portuguesa significa o quê? Outros idiomas. Impossível não interpretar essas línguas como idiomas humanos, naturais, conhecidos por nós. Não há nada no texto que nos leve a interpretar como fazem os pentecostais, línguas estranhas ou estáticas. A narrativa de Atos ela é detalhada no verso 8 e diz como os ouvimos cada um falar em nossa própria língua materna. Héteros é méteros grossa. Presta atenção que mudou. Héteros grossa é méteros glossa. Nos versos seguintes, essas línguas são identificadas: partos, medos, elamitas, Nós já conhecemos esse texto aí. Aí ele diz: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, méteros glossas, as grandezas de Deus. Ou seja, os batizados no Espírito falavam héteros glossa, outros idiomas, e os ouvintes entenderam méteros glossa, língua materna. Quem falou, falou os idiomas dos partos, dos medos, naturais da Mesopotâmia, do Egito, regiões de Cirene. Quem falou, falou essas línguas. Quem ouviu méteros glossa, na sua língua materna. Se você tivesse lá, o galileu lá, o judeu, galileu, ignorante, sem cultura, ele ia falar português para você. Ou ele ia falar na língua original dele e você entenderia em português. Héteros glossa, méteros glossa. É só quem tem um conhecimentozinho básico do grego vai entender isso, para não seguir a interpretação dos pentecostais. Os batizados no Espírito, então, eles falavam héteros glossas, outros idiomas, e os ouvintes entenderam méteros glossa, a língua materna. O que aconteceu no batismo com o Espírito Santo foi um fenômeno denominado xenolalia. Isso é a ciência que diz, meu irmão. Não tem nada a ver com, aqui não tem nada a ver com pentecostal, não. Isso é ciência, A xenolalia vem do grego xenos, que significa o quê? Estranho, e lalia, que significa o quê? Linguagem. Xenolalia é a capacidade de falar uma língua estrangeira desconhecida por quem fala. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que o Oscar sai daqui, a empresa manda ele de novo passar um período lá nos Estados Unidos, e ele chega lá sem conhecer o inglês e sem ter feito um curso, ele passa a falar naturalmente
o inglês. Isso é que é xenolalia, tá? Tem nada extraordinário, não, coisa normal. Então, diante do exposto, a interpretação pentecostal não faz sentido, não tem base bíblica e constitui uma verdadeira heresia. Eu digo isso baseado em Isaías 28:11. O que diz Isaías 28:11? Porque por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo. Então, o que Deus está dizendo? Tem um contexto aqui de guerra, de invasão assíria e tal, e aí Deus diz que por línguas estranhas Deus falaria ao seu povo. Essa profecia foi cumprida em Pentecoste. Deus falou ao seu povo por idiomas naturais e conhecidos por aqueles que ouviram. Concluindo, em Atos 2, todos nós fomos batizados e purificados e santificados no corpo, igreja. O corpo foi formado, o Espírito Santo veio, as línguas desceram sobre cada um que ali estava, e eles falaram heteros glossa, e eles receberam. Aqueles que ouviram heteros glossa, creram, foram batizados naquele dia e não falaram línguas. Por quê? Porque o corpo já estava formado aqui. A partir daqui, quem ouve e crê é selado e inserido automaticamente. Nas conversões subsequentes, no livro de Atos, que aconteceram depois de Pentecostes, as pessoas ouviram o Evangelho na sua própria língua, elas creram, elas foram seladas pelo Espírito Santo. Também essas mesmas pessoas foram regeneradas, foram purificadas, foram inseridas automaticamente no corpo de Cristo como nós, sem qualquer evidência de língua estranha ou qualquer manifestação sobrenatural. Eu ouço muito depoimentos de pessoas falando de uma alegria inexplicável. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, quando o Espírito Santo age verdadeiramente na pessoa, quando ele ouve o Evangelho, quando o Espírito vem sobre a vida dele, abre o seu coração, dá entendimento a essa pessoa, o Espírito Santo regenera, opera nele o novo nascimento. Ele não tem mais ele não fala língua, porque o corpo já foi formado. Mas o que ele manifesta? Em primeiro lugar, ele manifesta uma alegria inexplicável por estar recebendo a graça de Deus na sua vida. Essa alegria ela é tão forte a ponto de incitar essa pessoa a querer ser o melhor crente do mundo, a pregar o Evangelho, a viver entre os irmãos, a viver com alegria. É aquela alegria da primeira conversão, coisa que com o passar do tempo vai se perdendo. Seria bom a gente, de novo lembrar o que é dito lá para as igrejas da Ásia, Bom, arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras. Está na hora de a gente, se vocês quiserem entender o que é essa alegria, conversa com o Voltaire. Ele está dormindo, mas depois ele pode explicar para vocês. E quando Deus salvou ele, teve uma alegria tão grande que não tinha sono que dominasse ele.